Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito dos equilíbrios aquosos, que são aqueles que envolvem a água e espécies iônicas. Muito bem, conforme dito, equilíbrio aquoso são aquelas que envolvem as espécies na forma iônica, cátions e ânions. E também espécies que estão neutras, mas estão dissolvidas juntamente com a água. Como a molécula de água e a sua concentração são muito maiores comparativamente às outras, ela acaba nunca participando da expressão da constante de equilíbrio. Isso é muito importante porque a água, apesar de aparecer ou poder aparecer na expressão da reação química, da equação, ela não aparece na equação da constante de equilíbrio. E ela vai ocorrer principalmente para gases que são solúveis, como por exemplo é o caso da amônia, ou até mesmo do gás carbônico, do dióxido de carbono, para ácidos e bases que são fracos e também para sais que são insolúveis. Por exemplo, para ácidos e bases, apenas aqueles que são obrigatoriamente fracos vão originar equilíbrios iônicos em água. Ácidos e bases fortes não originam equilíbrios químicos, pois eles dissolvem numa proporção muito alta, acima de 70%, 80%, 90%, o que faz com que não tenhamos equilíbrio químico estabelecido de reversibilidade de reações químicas. Por exemplo, é o caso do cianeto de hidrogênio, que quando dissolvido em água forma o ácido cianídrico, que libera o íon H+, e o íon cianeto. Reparem que existe uma constante, pois essa reação é reversível, na base de 6,2 vezes 10 a menos 10, um valor bastante pequeno de constante de equilíbrio. Uma outra forma de representar isto é colocando a água como reagente da reação. A água é o responsável por puxar esse hidrogênio, formando o íon hidroxônio, que é o H+, é a mesma coisa, é apenas uma outra forma de representá-lo, e liberando o íon cianeto. Reparem que apesar das reações serem diferentes, chamarei essa de 1 e de 2, a expressão da constante de equilíbrio vai ficar com a mesma cara. Para o primeiro, então, nós temos que a constante de equilíbrio, chamada de Ka, se for para a base vai ser Kb, vai ser igual a produtos, então, concentração da espécie H+, vezes concentração da espécie Cn-, tudo isto dividido pela concentração do reagente, que é o ácido cianídrico. Já para a segunda expressão, para o 2, a mesma coisa acontece, então a constante Ka continua sendo produto sobre reagente. Então, o primeiro deles é o H3O+, que é a mesma coisa que H+, só está expresso de uma forma diferente. O cianeto, o Cn-, tudo isso dividido pelos reagentes, só tomando cuidado que a água não participa da expressão do equilíbrio. E, portanto, nós temos apenas o HCN sendo representado aqui. Reparem que elas ficam perfeitamente iguais, com exceção que aqui nós utilizamos a definição de H+, e aqui H3O+, mas são iguais. Algo importante do equilíbrio iônico é que os valores de K e do alfa, lembrando que o alfa é o grau de ionização, revejam os vídeos a respeito de grau de ionização, são muito menores, muito inferiores a 1, o que vai fazer com que nós consigamos aproximar que os reagentes são muito maiores do que os produtos, em termos de quantidade. Para o equilíbrio do HCN, aquela constante de 10 a menos 10 está ao redor de 10 a menos 10, que é bastante pequeno, o que significa que o equilíbrio está muito mais deslocado para o lado do HCN do que para o lado dos produtos. Isso significa dizer que existe muito maior quantidade do HCN e muito menor quantidade de H+ e Cn-. Esse conceito que existe um deslocamento natural muito maior em relação aos reagentes faz com que nós consigamos aproximar algo muito importante dentro do equilíbrio iônico. Por exemplo, considerando que havia 1 mol por litro do HCN e que sofre então um equilíbrio químico. Nós não sabemos o quanto reagirá aqui de HCN, por isso nós colocaremos então que reagirá uma quantidade X. Como é 1 para 1 para 1, esta mesma quantidade será formada respectivamente para cada um deles. Considerando que havia 1, no equilíbrio então sobra 1 menos o quanto reagiu. Aqui é 0 mais x, portanto forma-se x, e aqui forma-se a mesma quantidade, que é x. Ao escrever a constante então de equilíbrio,
Conforme já feito anteriormente, nós podemos então colocar esses valores respectivamente aqui. Ficaremos então x da concentração do H+, vezes x da concentração do Cn-, tudo isso dividido por 1 menos x, que fica igual à constante de equilíbrio 6,2 vezes 10 a menos 10. Se então nós multiplicarmos aqui, nós temos então que x² dividido por 1 menos x é igual a 6,2 vezes 10 a menos 10. Chegamos então numa equação quadrática, que necessita aqui Bhaskara ser utilizado para que nós consigamos resolver este valor. Isso faz com que se complique bastante esse exercício, mas o legal do equilíbrio iônico é que como esse valor é muito pequenininho, muito abaixo de 1, nós podemos aproximar que está tão deslocado para esse lado que esse valor de x também é muito pequeno. E como ele é muito pequeno, essa concentração de 1 menos x pode ser aproximado para 1, uma vez que este x é muito pequenininho e não fará muita cosquinha no valor do 1. Isso facilita bastante, porque nós temos então apenas uma equação mais fácil de resolver, que é x², que é igual a 6,2 vezes 10 a menos 10. E aí é só extrair a raiz aqui. Nos exercícios geralmente então é informado para você a raiz respectiva do número aí, bonitinho. Tá bom? E aí você consegue chegar então na concentração de H+, o que é bastante importante, principalmente para a aula sobre pH. Beleza? Valeu!